Nós estamos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Estou intercalando os dois, em que tem culto que eu dou os dois. Esse é Hebreus, é lá na parte final da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, aí você volta e encontra Judas, João, Pedro, Tiago. Ando Tiago é Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Não tinha, o homem não podia acesso a esse lugar, que era chamado Santuário Santo dos Santos. Depois de fazer um sacrifício por ele mesmo, esse homem entrava na representação ali. Mas entenda bem, isso foi porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele deu a vida por nós, o Marcos registrou isso, eu coloquei aqui no meu esboço, Marcos capítulo 15, veja comigo, versículos 37, 38 e 39. No 37 diz: e Jesus, dando um grande brado, expirou. Olha o 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu, então ali tinha depois a Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Nesse véu, na morte de Jesus, ele foi rasgado. Aí bonito é o que diz: e o centurião, o capitão romano, o homem que comandava a crucificação, ele era o comandante dos soldados da crucificação, e o centurião que estava frente dele, vendo, entenda bem, que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Bonito, né? Ele viu, reconheceu ali tudo o que aconteceu, que era realmente Jesus, o Filho de Deus, o capitão romano. Então nós hoje podemos entrar na presença de Deus pelo sangue que Jesus derramou na cruz. De outra maneira a pessoa não entra. Ela pode fazer sacrifícios, ela pode fazer penitências, ela pode subir ao alto do monte para ir para o alto mar, não encontra. Como disse um certo homem, que ela pode ir até para Marte, que não vai encontrar Deus. Ele vai encontrar Deus na sua palavra. Aí diz: tendo um grande sacerdote diante de Deus, cheguemos-nos, pois, aí dá nosso versículo de hoje, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Não podemos, diante de ninguém devemos ser falsos. Agora imagine diante de Deus, porque Deus é aquele que conhece o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. Eu tenho dito que eu posso ser um ator, represento bem, pego o microfone, ora aqui, chora até mesmo e tudo, mas e o coração? Deus olha. Já ouviu alguém fala de boca para fora? Não, Deus olha o coração. Se a pessoa verdadeiramente está se abrindo diante dele, o coração tanto tem que ser verdadeiro. Lembrando lá de 1 Samuel, capítulo 16, né, que a Bíblia fala no versículo 7. O que ele disse lá para nós? Vamos repetir, né? Porque o Senhor disse Samuel, né? Deixa eu pegar aqui, eu estou com uma luz aqui que me tirou a visão todinha desse lado, desse coisa aqui, assim. Capítulo 16, disse: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus olha para o coração. O seu coração tem que estar verdadeiramente aberto para Deus. Então ele olha para o coração verdadeiro. Aí vamos chegar à parte agora. E ele diz assim: inteira certeza de fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então você está ali por aquilo que você ouviu de Deus. Você vai de coração aberto e vai por aquilo que você ouviu de Deus. Eu sempre conto a história de Isaac. Isaac chegou diante de Deus com inteira certeza de fé, porque ele orava pela esposa dele, que era estéril, que não conseguia engravidar, mas ele tinha uma promessa dada a Deus para o pai dele, que nele, Isaac, seria contada a descendência do seu pai Abraão. Então ele chegou ali com inteira certeza de fé. Foi Deus quem prometeu, foi Deus quem falou, somos nós. Não estamos diante de Deus por uma vontade própria, por um desejo, porque às vezes é até bom o desejo de Isaac. Era o desejo de ser pai, não é um bom desejo? Na verdade, ele queria ser pai, mas não, mais do que ser pai, ele estava ali porque o Senhor Deus tinha falado com Abraão, seu pai, que nele seria contada a descendência de Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 19. Então ele orou em cima daquela palavra: somos nós. Deus, eu estou aqui com
coração aberto, né? Coração verdadeiro, e dizendo, estou aqui porque a tua palavra diz, porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, porque está escrito que para Deus não há impossíveis. Então você apresenta a Deus ali, aí ele vai falar mais ainda, tendo o coração purificado da má consciência, porque a nossa mente constantemente vai nos acusar, ou tentar nos acusar, ou nos lembrar do passado. Eu digo sempre que Satanás não aparece de chifre, com garfo na mão, dizendo eu sou o diabo, mas quantas vezes você está orando, você lembra de um pecado, ou de alguma coisa que você cometeu. É claro, se tem pecado, ele tem que ser confessado. Mas desde o momento que o pecado houve arrependimento e houve confissão, o que existe? Não existe mais. Veja aqui no capítulo 10 mesmo, no versículo 17, ele assim, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jamais, que Deus não lembra. Então, se Deus não lembra, nem você deve lembrar. Mas quantas vezes nós ficamos, às vezes, temos um erro, temos um entendimento errado. Eu contei um caso que vocês já ouviram, alguns já ouviram algumas vezes. É uma senhora que, quando ela era moça, ainda jovem, ela se apaixonou por um rapaz, lógico, né? E ela ficou noiva dele. Só que a família dele, no caso a mãe dele, não gostou do noivado. E ela frequentava coisa de feitiçaria. E ela sabendo, ela me contou, pastor Jaime, entenda bem, não conhecia Jesus, o que eu fiz? Eu fui para uma outra feitiçaria. E eu fiquei tão agradecida aos guias, entidades, que eu casei dentro do terreiro. Esse caso aconteceu, esse atendimento, foi mais de 30 anos atrás, na Praça da Sé. Eu descia do escritório para a igreja para entrar, entenda, no culto. E quando eu estava, uma obreira estava atendendo uma senhora, e ela chorava muito. E quando eu cheguei perto dela, o pessoal costuma dizer divina revelação, foi palavra do conhecimento. Eu cheguei e disse, irmã, só tem que aprender a perdoar. Ela olhou para mim e disse, mas não consigo. Aí eu parei para escutar essa história dela. Aí ela casou com a bênção da entidade, mas na frente ela conheceu Jesus, se converteu, e ela começou a passar algumas lutas na vida. E ela começou, olha, já viu alguém falar santa ignorância? Ela começou a ter um entendimento. Eu não posso continuar, Deus não abençoou meu casamento, nem vai abençoar, porque o meu casamento foi feito na macumba. E como é que Deus pode abençoar? Então ela queria se separar do marido, mesmo amando o marido. Eu falei isso mesmo para ela, né? Você disse, irmã, peraí, um momentinho só. Deixa eu explicar para a senhora. Primeiro, o casamento é uma instituição divina. Tanto faz a pessoa casar na idolatria ou na feitiçaria. Se for olhar por esse lado, é pecado. Tem gente que não casa em lugar nenhum, só casa no cartório, não é verdade? Né? Então, tem gente que se ajunta, depois se casa, conhece Jesus, se ajunta. Deixa eu explicar, o casamento é uma instituição divina. E a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica a todos que se arrependam. Então Deus não leva em conta o tempo, Deus não leva em conta essa época que só estava na ignorância. E a Bíblia fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o quê? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Aí falou, mas pastor Jaime, eu que eu não consigo me perdoar por ter ido àquele lugar. Disse, espera aí, está bem claro aqui, você é nova criatura. Aí eu levei ela para a 1 de João, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, 1 João, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso e conhece todas as coisas. Quer dizer, ainda que meu coração me condene, mas Deus é maior. Se Deus diz que não lembrará dos meus pecados, como é que eu vou lembrar? Então é ignorância, é falta de conhecimento, a pessoa está sofrendo aí. Então o que o escritor está dizendo para nós aqui? E diz assim, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que água limpa é essa, pastor Jaime? Vamos voltar na Bíblia Sagrada aqui, vamos para João capítulo 15, versículo 3. João capítulo 15, versículo 3. O que ele diz? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que entra quando nós aceitamos a palavra. Ela sim vai nos limpar. É a palavra que vai nos purificar. Então aquela senhora, ela foi limpa pela palavra, que a palavra diz que ela é nova criatura, a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É esse entendimento que nós temos que ter. Mas não esqueça, lá do início, o coração verdadeiro, irmão.
Não é sendo um artista diante de Deus, não é sendo um ator diante de Deus, é querendo realmente Deus, é querendo realmente um compromisso com Deus. Aí ele vai falar mais para nós, a parte agora, e diz: e retenhamos a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que é isso? Reter é você se manter naquela oração, naquele pedido que você está falando diante de Deus, mesmo que tudo diga ao contrário. Aqui na frente ele vai dizer para nós, no versículo 38, mas o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, você não pode recuar, você não pode retroceder, você tem que ficar firme ali, como Isaac. Foram 20 anos que ele orou, entenda, pela gravidez da Rebeca. A gravidez não vinha, mas ele perseverou. Por quê? Porque ele estava ali, vivendo da fé. Mas o justo viverá da fé, do que Deus disse. Mas tudo já não contar, ele manteve-se. É a salvação da família. Se a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, creia, toda a sua família será salva. Agora você tem que se manter. Aí aqui atrás nós estudamos 1 aos Coríntios 15:58. Ele diz, 1 aos Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sede firmes e constantes. Você não pode ficar vacilando, não. Ser firme naquilo que você falou, aquilo que Deus deu ao seu coração. Você se apresentou diante dele, dentro com o coração firme, com inteira. Vamos repetir aí o capítulo lá, para não perder. Vamos voltar lá para não perder. 10, entenda bem, 22, erguemos, pois, com o coração, inteira certeza de fé. Não, eu estou aqui por causa da palavra. Senhor Deus, eu estou te louvando, porque a palavra do Senhor não voltará vazia, a minha casa será salva. Mas a pessoa está no álcool, na droga, eu sou firme e constante, não adianta, esse vício está amaldiçoado, essa prática pecaminosa, fulano é de Jesus. Por quê? Porque eu estou sob a palavra de Deus, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Você é firme e constante. Aí ele diz para nós, voltando lá para 1 aos Coríntios, essa ida e volta é boa, né? Para você crescer na fé. Ele diz: sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Quer dizer, você não vai se tornar, não, você vai ficar firme e constante, que você vai ver a obra de Deus. Vamos para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13, 1 aos Tessalonicenses, pertinho de onde estavam depois, 4:13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que estão em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, os dormem em Jesus, é claro. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, ou que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, a respeito do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, se for os nossos dias, né? Se morremos, vamos ressuscitar primeiro, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqueles que já foram da nossa família, que nós aceitamos, que levamos a Cristo, e os que não vão aí, não é conosco. O Senhor Deus vai trabalhar no nosso coração. Mas qual é a mensagem? Toda a sua família será salva. Você não pode retroceder, você tem que ser firme e constante nessa confissão. Lembrando, não é dos que dormem, é dos que estão vivos agora. Você tem que apresentá-los a Deus em oração sempre, firmes e constantes. Eu falei que eu aprendi com o missionário, que ele aprendeu, ele começou a citar o nome da família, da mãe, do pai, quando não eram de Jesus ainda. O pai era desviado, a mãe não era de Jesus, e os irmãos, todos eles vieram. A mesma coisa somos nós. Eu aprendi a fazer isso, e coloco o nome de tia, às vezes cito o nome da família do pai, família da mãe, vou apresentando, apresenta também. Então vamos voltar e terminar agora, hein? Não esqueça disso. Tendo, pois, ousadia, você pode entrar, não porque você é o tal, não, pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Ele está dizendo aqui, Hebreus 10, dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, intrepidez para entrar no santuário.